Olá, queridos, como vocês estão? A gente mudou um pouco de cenário aqui, estou tentando fazer várias peripécias para ver se fica melhor os vídeos. Podem ir me falando também o que vocês preferem. Semana passada a gente fez a apresentação de slide de voz, agora eu estou tentando voltar pro vídeo falar de novo. A gente vai tentando, uma hora vai dar certo. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam aí tomando os cuidados dentro do possível pra gente ficar sempre seguro, a gente poder logo, um sonho em breve, a gente poder encontrar em sala de aula mais uma vez. Enquanto não for possível, a gente continua pegando firme, a gente continua estudando, a gente continua treinando para essa prova, porque a gente vai ganhar ela. Olha só, uma das coisas que eu queria falar com vocês e que eu tinha colocado em algum momento até do nosso plano de aula, acabou que eu tive algumas pesquisas para fazer em relação a isso e eu não consegui falar direito com vocês, é da minha redação do Enem de 2019 mesmo. Eu acho que é interessante a gente saber como que a banca da prova que a gente está tentando passar analisa, como que ela vê, como que ela interpreta algumas penalizações. Vou deixar para vocês aí a foto da minha redação mesmo, e vou deixar também a foto do projeto de texto que eu fiz no dia. Eu sou muito aberta, nossa, eu no Big Brother, gente, eu ia ser aquela pessoa que no segundo dia esquece que tá gravado, aí ela começa uma história assim, vou contar aqui, mas é segredo. Por favor, perdoem a bagunça. Eu tô considerando que a gente tá aqui num ambiente de segurança. Eu, na hora, fiquei nervosa porque tinha prova pra fazer. Fui colocando uma frase em cima da outra. Deve ter um tanto de coisa no projeto de texto escrito errado. Mas o importante é a gente conseguir ter um guia pro rascunho. É isso que eu sempre falo. Então, beleza. Olha só. Vou tentar deixando o projeto de texto também que eu tentei fazer junto com o rascunho, junto com a folha da correção oficial. Beleza. Então, vamos falando por competência. Em relação à competência 1, que a gente já passou aqui, que cobra a gramática tradicional, que cobra tudo que está em relação à gramática prescritiva e vai penalizando a gente toda vez que a gente entra em desacordo com isso. Eu tirei 180 nessa competência. O que isso significa? Eu sei que a gente ainda não passou pela aula específica de TRI, mas a redação ela tem uma correção específica para o Enem também. Ela passa por pelo menos 2 corretores, esse é o mínimo. Ela passa por 2 corretores e esses corretores tem que dar notas parecidas para essa nota ficar quebrada, porque toda vez que a nota entre cada competência, ela varia 2 níveis, se eu não me engano, ela varia 80 pontos, ou mais de 100 pontos na nota final, essa redação vai passando para outras pessoas, até 2 pessoas darem notas parecidas, e ele faz essa média. Então, se eu tirei 180, o que isso significa? Que um corretor me deu 200 e outro corretor me deu 160. Na competência 1, a gente já começa a perder ponto a partir do terceiro erro gramatical. Vocês viram eu fazendo a conta? A partir do terceiro erro gramatical que a gente comete. Até 2 erros é considerado um desvio que não é muito sistemático, não é muito repetitivo, então não é necessariamente um erro. O que aconteceu nessa redação que eu sofri essa penalização? O entendimento que eu tenho, e a gente, assim, o espelho pedagógico, ele não é uma correção necessariamente dita. Então não tem como eu ter certeza de algumas coisas. O que eu consigo identificar aqui, e assim, fiquei desesperada, passei o texto para várias e várias pessoas, porque a gente fica às vezes revendo muito a parte gramatical, não consegue ver. As pessoas que viram o texto conseguiram me apontar, é que eu tenho um erro na linha 27, que eu escrevi geracação em vez de geração. Dei um bizil na hora e esqueci de fazer esse risco do erro. E é por isso que eu falo com vocês tanto de fazer a autorrevisão, mas de fazer a autorrevisão com um tempo. De afastar desse texto e voltar desse texto depois. Porque quando a gente está com a leitura viciada, depois que a gente está lendo um trecho várias e várias vezes, é muito difícil para a gente achar um erro específico dentro desse texto. Para vocês terem uma ideia, eu não vi esse geracação nem depois que eu tinha recebido esse texto. Eu fiquei revendo ele
várias vezes, toda frenética, e acabei não vendo. Então afastem do texto e depois voltem. Vão fazer uma questão de outra coisa na prova, em casa eu falo para tomar um banho e comer um doce. E aí depois, quando a gente voltar, a gente vai conseguir ver erros nesse texto com muita facilidade. O outro problema que eu tenho ao longo desse texto é que eu tenho uma dificuldade muito grande de marcar o tio. Vocês vão ver aí que várias vezes o meu tio parece um acento circunflexo. Eu vivo puxando a orelha de vocês na correção e acabou que no dia eu fiz a mesma coisa. É por isso que a gente martela tanto na monitoria de diferenciar mais as letras. Porque o que acontece? A leitura da redação ela é dinâmica, ela é rápida. O corretor ele tem muitas redações para corrigir naquele dia. Então ele não ia ficar parando e tentando ver, nossa, a Valência Diniz com isso aqui é um tio, isso aqui é um Y. Isso demora algum tempo. A gente faz a monitoria, a gente faz as nossas correções, porque a gente tem um compromisso de dizer para vocês onde que tá todas as brechas para penalização. Mas no dia para o corretor é muito mais fácil dele penalizar. Beleza. Então são 2 erros gramaticais. Assim, eu consigo ter 2 interpretações de por que o segundo corretor me deu 160. O segundo corretor pode ter confundido o tio com o circunflexo em mais de um momento do texto. Então isso já é o suficiente. Ele viu 3 problemas de acentuação, por exemplo, já é o suficiente para ele me penalizar. A outra teoria que eu tenho, e uma professora inclusive me disse que é provável de acontecer justamente pela leitura ser dinâmica, é que das vezes que eu marco erro, vocês vão ver, o meu traço ele não é muito claro. Ele é um pouco fino, ele é um pouco... ele fica pouco visível. Não que não esteja visível, né, porque senão eu queria ficar com 160 redondo. Mas que o corretor que começa a ver, ele acha que é um erro e ele tem que voltar. Para aí ele ver que eu marquei. Então o segundo corretor pode não ter visto isso. E a verdade é que ele não precisa, né? Quando a discordância dos corretores é pequena, para o corretor não compensa fazer outra pessoa, para o Enem não compensa fazer outra pessoa ler meu texto. Então a gente fica com essa penalização quebrada mesmo. Beleza. Vamos ver a competência 2 junto com a competência 3, porque nesse texto eu escolhi colocar o repertório sociocultural como comprovação da minha argumentação, mas só passando por cima da competência 2. Eu uso 2 repertórios ao longo do texto, cada um como comprovação. No meu primeiro argumento, eu usei uma teoria para justificar um comportamento das pessoas, porque eu queria justificar porque elas iam ou não no cinema. Então, eu usei a teoria da tábua rasa. Faço até um pequeno errinho aí, que os professores de humanas aí iam me matar, que eu chamo o John Locke de sociólogo. E ele, na verdade, era um filósofo. Então, eu uso a teoria dele para comprovar por que as pessoas... para seguir uma linha de raciocínio de por que as pessoas não vão ao cinema. Quando a gente estiver passando na competência 3, eu explico melhor como que eu usei dentro do argumento. No segundo argumento, eu uso aquele fenômeno que aconteceu, se eu não me engano, em 2015, dos rolezinhos, que eles aconteciam dentro de shoppings, dentro de ambientes onde acontece onde tem os cinemas. Então, passando pela competência 2, por que eu consigo os pontos nela? E eu fico com 200 tanto na 2 quanto na 3. Por quê? Os 2 repertórios que eu uso, eles têm a ver com o que foi pedido. Eu tenho a teoria de comportamento, que justifica caráter, que justifica comportamento no geral. O que está relacionado com cultura, que é um dos eixos do tema. E eu tenho o dos rolezinhos, que é relacionado ao ambiente onde tem o cinema, que é o nosso eixo temático. Os 2 foram utilizados em alguma opinião dentro do texto. O corretor consegue ver a contextualização de por que eu usei aquilo. Ele não tem por que penalizar. No segundo argumento, olha só, na competência 3, como que eu sigo essa linha de argumentação? Então, eu quis fazer assim. Eu faço no primeiro argumento de por que as pessoas não tomam por conta própria a decisão de ir no cinema, e eu justifico que pode ser cultural, porque a gente tem uma teoria, que é a teoria da tábula rasa, que justifica que os nossos caráteres, os nossos comportamentos, eles são desenvolvidos a partir de experiências ao longo da nossa vida. Então, se eu tenho uma criança, um adolescente,
que ele não foi induzido pela família, induzido pelas experiências enquanto ele estava formando o caráter, de que ir até o cinema é algo positivo. Vou ressaltar aqui que o texto de apoio do ano passado, ele não permitia que a gente falasse necessariamente de assistir filmes em casa, porque no texto de apoio dele, ele diferenciava bem o que era uma plataforma de streaming, o que era uma plataforma de assistir filmes online e qual era a porcentagem de pessoas que de fato iam naquele local onde aquela exibição estava acontecendo. Então, ele estava pedindo necessariamente o comportamento de ir até algum lugar que está exibindo alguma obra cinematográfica. Então, por que as pessoas têm o costume, às vezes, de só ver o filme em casa e não ir ao cinema necessariamente? Porque não fez parte da cultura delas que elas fossem. Beleza. A teoria do comportamento justifica por que algumas pessoas, se não forem induzidas a ir ao cinema, elas não vão. Mas isso é só teoria. Eu preciso comprovar que no país existem núcleos familiares que não induzem os mais novos, os mais jovens, a ir ao cinema. Como que eu comprovei isso? Eu citei a crise econômica de 2014, porque é conhecido que o Brasil passa por uma crise financeira desde então, e um dos primeiros cortes que acontece quando a população está passando por crise é cortar o entretenimento, é cortar a cultura, porque ela precisa agora investir em alimento, ela precisa manter uma renda. Então, a gente tem um país que está passando por problemas financeiros, ao mesmo tempo que é conhecido que os ingressos de cinema eles podem chegar a preços muito altos. Então, foi a linha de argumentação que eu fiz. Eu comprovo que, devido à crise, tem famílias que agora não estão induzindo essa cultura nos filhos e a razão disso é do preço do cinema. Beleza. Consigo comprovar, vou pegar até meu roteiro aqui de novo, consigo comprovar esse primeiro argumento. No segundo argumento, o que eu tento explicar? Que a outra razão de as pessoas não estarem indo do cinema, ela vem do ambiente que o cinema se encontra. Então, o que eu quis seguir por estratégia argumentativa? Eu cito um problema das pessoas, do comportamento e do pensamento das pessoas, e depois eu cito um problema que ele vem de elementos externos. Então, ainda que as famílias conseguissem superar, as pessoas conseguissem superar essa questão de que elas precisam desenvolver esse caráter por si só, de ir ao cinema, eu tenho o problema que quando elas vão, elas são hostilizadas dentro desse ambiente. Qual que é a comprovação que a gente consegue usar para isso? Quando os rolezinhos aconteceram, eles aconteceram majoritariamente em shoppings, e é um conhecimento, é uma verdade que a gente tem hoje, de que os cinemas eles se encontram majoritariamente em shoppings. E esses eventos, esses rolezinhos, muitas vezes eles eram noticiados pelos jornais como arrastões, sendo que era um encontro de adolescentes. Não estou dizendo sempre, né? Não estou dizendo que não acontecia, por exemplo, nenhuma atividade criminosa em nenhum deles. O que de conhecimento geral que a gente consegue usar é que eram adolescentes que eles estavam usando o espaço. Muitas vezes eles não compravam, mas eles utilizavam o espaço daquele centro comercial. E esses centros comerciais, eles comumente estão em regiões mais ricas, eles estão em regiões de maior arrecadação de impostos. Por exemplo, até em cidades pequenas, quando a gente tem aqueles conjuntos de cidades que só uma tem shopping, é uma cidade que ela arrecada mais, é uma cidade que ela tem mais indústria. Então a tendência das pessoas que residem naquele local é delas serem de uma classe social mais alta, então elas reproduzem esse preconceito quando elas veem pessoas de outra classe social ocupando aquele mesmo espaço. Então é difícil para a gente induzir pessoas na sociedade de hoje a frequentarem o cinema porque o preconceito existente dentro desses ambientes é grande. É assim que eu faço a comprovação das duas argumentações. Em relação à competência 4, eu também não tive penalização. Vou deixar disponível aí para vocês verem que eu uso sentenças de um tamanho apropriado, não tem muita sentença desproporcional. Dentro dessas sentenças tem articuladoras no início das sentenças e entre os parágrafos, que são partes importantes para a gente mostrar que a gente consegue articular o texto. Então, tem conectivos entre essas sentenças e esses parágrafos, e esses conectivos eles são variados. Isso não quer dizer que eu não repito nenhum. Vocês podem ver que eu uso logo 2 vezes, eu uso alguns pronomes demonstrativos que eu sei que os monitores às vezes pegam no pé da gente
porque a gente usa nisso, desse, isso, essa, não é interessante que um texto ele tenha repetições muito sequenciais disso para a gente mostrar que a gente tem variedade, e você vê que não é a quantidade de pronomes demonstrativos. É o fato de eles estarem sequenciais às vezes. Então, como que ficou até então as pontuações das competências? Eu fiquei com 180 na 1, fiquei com 200 na 2, na 3 e na 4. Aonde que vem a penalização agora, que é pra gente, né, morrer de raiva, pra gente ter um ataque. Principalmente se a gente for eu, que na hora escreveu a proposta de intervenção, afastou da cadeira e pensou assim, é essa aqui. Nossa, vem o Oscar por escrito. A gente sempre acha que a gente tá, né, fazendo aquela coisa linda, maravilhosa. Pois bem, fico com 160 na competência 5, 160 redondo. O que isso quer dizer? Que o meu erro ele foi visto pelos dois corretores. Os dois corretores concordaram que tinha um problema na minha proposta de intervenção a ponto de ser penalizado dentro do primeiro nível. Vamos lá ver qual que é ele. Então, olha só. Os elementos da minha proposta são o falecido Ministério da Cultura, porque na hora me deu um fantasma do passado que eu achei que, né, que ainda estava valendo. Minha sorte que não foi penalizado naquele ano. Não, é muito raro o Enem penalizar mudanças que são muito recentes. Então tinha acontecido dentro daquele mesmo ano, ninguém foi penalizado por usar o Ministério da Cultura. Não é necessariamente essa minha penalização. A gente consegue ver isso analisando outros textos e como esses outros textos tiveram a penalização. Fiz várias professoras ótimas que me ajudaram muito, inclusive, a entender o que tinha acontecido. A gente foi fazendo um traço de comparação entre outras correções de outros textos. Qual que é o meu detalhamento do Ministério da Cultura? Ele tem a responsabilidade de democratização deste, se eu não me engano eu falei deste ato cultural, deste bem cultural. Então, de fato, o Ministério da Cultura ele não é só responsável, sim, seria um pouco de redundância dizer que ele é só responsável pela cultura, né, que isso o nome mesmo já diz, mas dizer que é de responsabilidade dele que todas as pessoas tenham acesso a este bem cultural. Beleza, esse é o meu detalhamento. Vamos para a ação. Qual que é a ação? Abaixar o preço dos ingressos, porque eu abordei ao longo do texto que em regiões ribeirinhas, por exemplo, o preço do ingresso era alto. E é por isso que às vezes acontece essa dificuldade da população manter esse hábito dentro do núcleo familiar, que as pessoas não são instigadas a ir ao cinema por causa do preço do ingresso. O meu meio é de parceria com as empresas exibidoras, então as empresas exibidoras iam ajudar a baixar por meio de uma parceria, é ótimo, né? Por meio de uma parceria com o Ministério da Cultura. A minha finalidade é que eu tenho um detalhamento dentro da finalidade, né? Como a gente pode ver, eu digo que é os infantos terem a possibilidade de estabelecer um auto cultural, e o detalhamento é que isso vai poder refletir nas próximas gerações. Valessa, por que você ficou com 160 se você tem os 5 elementos e os 5 elementos resolvem um problema relacionado ao tema e ao argumentado? Porque a queridíssima professora de vocês simplesmente fez a lista dos 5 itens sem pensar que eles precisam ter uma relação clara entre si. Eu preciso delegar para agentes ações que eles tenham possibilidade de fazer, ações que sejam da alçada deles. E olha o que eu faço. Eu peço para o Ministério da Cultura abaixar o preço dos ingressos. Eu estou pedindo para que um núcleo, uma instituição governamental faça diretamente uma ação que é no ambiente privado. E isso não é possível. O Ministério da Cultura ele não tem essa alçada. Nisso, o meu agente é desconsiderado, porque eu pedi um agente que ele não tinha possibilidade de fazer isso. Reparem que o corretor ele não parou para analisar pensando assim, nossa, mas pediu em parceria com as empresas exibidoras, então não é como se não tivesse nada a ver. Por quê? Parceria com as empresas exibidoras faz sentido, mas é meu meio. É por isso que o meu meio foi considerado. O meu meio não tinha como salvar o meu meio e o meu agente, só porque eu coloquei lá parceria com empresas exibidoras. Então eu precisava ter colocado necessariamente um agente que tivesse alcance dentro do núcleo particular. Então
é isso, a gente precisa lembrar que tem a lista dos 5 elementos, mas também lembrar que precisa ter uma relação bem clara, bem estabelecida entre todos esses elementos. Senão um desses elementos é desconsiderado, né? A gente é penalizado por eles. Então é isso, queridos. Deixo aqui, né, aberto o meu texto. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, como sempre. Me deem um retorno de como que foi para vocês a prova passada. Se vocês quiserem dar uma olhada em espelhos também, a gente vai conversando. E vamos manter firme, vamos se manter seguro, como eu sempre digo, manter aí ai meu Deus, deu até uma agonia agora. E boa semana pra vocês.